Bom dia, boa tarde, boa de forma mais natural, porque que eu ontem, alguns dias atrás, alguém falou pra mim que nesses vídeos eu falo muito baixo, muito tímido, que eu quieto, parece que eu estou escondendo algo, que em aulas, por exemplo, eu sou mais chat, eu falo mais alto. Mas eu não sei, é porque tem um diferencial, né, na questão da perspectiva, da percepção. Quando eu tô aqui falando sozinho comigo mesmo, tem esse constrangimento, porque eu estou falando comigo mesmo. Qual o sentido de eu estar falando comigo, mas não faz, já em cá eu tô falando com outra pessoa, eu fico mais reativo. E já que eu tenho que ficar pensando nas ideias, o que eu vou falar, blá 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 blá, porque só eu que sou o gerador de ideias. Peraí, tem um barulho me distraindo aqui. Mas enfim, mais um episódio do Maquininha no Ar, podcast semanal do canal. Toda segunda-feira eu lanço basicamente o contexto desse podcast, que é um fluxo de consciência, eu falo o que eu quiser, blá blá blá, sem nenhum tópico claro em minha mente, no meu cérebro. E diferente dos vídeos que lançam quarta, que são editados, bem trabalhados e produzidos. Aqui não, é só um show off. Eu posso ficar falando por horas e horas até não chegar a lugar nenhum. Mas enfim, eu não estou assistindo nenhum filme, nenhum anime. Não estou lendo nada muito, na verdade. Porque eu estou focando em desenvolvimento pessoal, né, cara? Tô tô tentando, sim, estruturar melhor minha rotina, e o canal é até bom, porque daí eu sempre tenho uma tarefa para fazer. Eu tenho os dias certinhos de cada lançamento. Segunda eu lanço podcast, quarta um vídeo, quinta tem um texto no Medium, tem poemas também, segunda, tudo bem estruturado. E isso me ajuda muito. Até pra mim que é neurodivergente, que tem um grande problema em focar nas coisas, porque eu tô sempre, hã, alternando minha atenção entre diversos, hã, assuntos que eu não necessariamente queria me engajar, mas é só porque é mais fácil. E e isso de certa forma me incomoda muito, porque às vezes eu queria, sei lá, tá ouvindo um álbum novo que lançou, mas não, tô ouvindo o mesmo artista constantemente, mesmo que aquilo tenha me enjoado. Mas enfim, problemas, né, problemas. Eu acabei de me distrair aqui, inclusive, o que eu achei meio metalinguagem, mas é porque alguém estava me chamando. Estava tentando falar alto, mas realmente não dá certo. Eu Talvez se fosse de noite eu teria mais segurança, mas eu gravo de dia e de tarde. Enfim, 4 minutos eu consegui a proeza de não falar de absolutamente nada com nada. Eu nem posso falar de um show, é porque o último, filme que eu assisti eu já falei dele no último episódio. E aí, sei lá, eu estava falando de obras conhecidas, bem patronizadas na minha mente. Tipo, quando eu olhei, tipo, quando eu falei sobre Evangelion, eu é uma obra que eu já assisti, então tenho toda uma naturalidade para falar sobre ela, para expressar algo sobre ela. E daí eu não preciso pensar muito, não. Eu só vou jogando elas naturalmente, as ideias para lá. Fica bom, eu dei algumas perspectivas, eu acho que bastante únicas sobre o anime. Eu recomendo que assistam.
toda a questão do trabalho e do externo e que move o interno, a imagem tempo e a imagem movimento e blá blá blá. Muitas coisas que eu tô aqui na casa da minha avó, eu eu redescobri a minha paixão por HQs, porque tem um monte de HQ minha aqui, de mim, que eu lia na infância, porque eu era essas crianças obcecadas pelo Batman e pelo Homem-Aranha, então eu sempre lia mais e mais, no sebo a cada sexta, só para comprar mais uns, umas 3 revistas mensais dos personagens e uma vez por mês, talvez, eu ganhasse um encadernado, um gibi grandão. E daí, tudo que eu obtive está aqui, o que é maravilhoso. Tem um Wolverine, um gibi aleatório do Wolverine aqui, tem Piada Mortal, tem até, sei lá, uns crossovers bizarros, tipo Superman versus Predador. Essa história sempre me chamou a atenção do Superman versus Predador por causa do vilão, porque ele tem um dilema bem interessante, uma motivação bastante interessante, que ele é um eugenista, basicamente. Eu lembro disso. Ele basicamente, ele basicamente quer fazer a raça superior. E isso era uma perspectiva que, obviamente, eu discordava, né? Mas porra, eu pensava que interessante um vilão ter essa complexidade, essa ambição toda. E hoje não é nada demais, porque a gente vive nessa era aí de que todo vilão tem que ter uma puta motivação, não pode ser o mal pelo mal. E é interessante porque essa complexidade da criação dos vilões é outra demanda, né? Que foi o que eu falei, que é o, o pedido da volta dos vilões que são maus pelo mal. E daí a gente já pode prever que daqui a uns 5 anos esses daí vão que vão estar por toda a mídia, talvez. Porque é a mesma coisa que aconteceu por super-heróis. Eles tiveram aquela fase obscura e agora daí teve aquela demanda de voltar para mais, para eles serem mais coloridos. E agora eles voltaram com o Superman e o Quarteto Fantástico. Porque o capitalismo move de acordo com essas demandas para a arte fisgar os peixes. Mas é legal porque eu geralmente só acabo falando e voltando sobre esse assunto de cultura, mas não dá, é porque a arte ela está intrinsecamente conectada com a cultura. Então eu sempre vou ter que repetir isso, porque uma coisa não pode ser separada da outra. Eu juro que não queria falar sobre isso hoje, mas só acabei citando e, e deu. Cara, hoje o episódio tá bem mais freestyle do que o normal, na verdade. Simplesmente porque eu tenho um servidor, né? E em servidores você tem que lidar com pessoas e cada e você tem que confiar em si mesmo, ser persistente nas suas escolhas, mas certas pessoas eles não vão gostar exatamente e talvez até não respeitem, que é péssimo. Você realmente tem que respeitar as escolhas dos seus amigos, senão você está sendo tóxico. Mas são alguns sacrifícios, isso se chama comprometimento. Se eu estou aqui é por um motivo e eu tenho que me comprometer a isso. E eu- é isso que o Kanye West, grande rapper, fala no show dele que ele canta Runaway. Não é um bom exemplo, mas aquela live dele é brilhante, é genial. Que ele fala, eu não pude escolher essa profissão, vocês que escolheram ela por mim. Tá tudo bem, tem todas aquelas problemáticas de que talvez isso seja meritocracia, mas, porra, é lindo. Não tem como não se emocionar.
Ainda mais quando tá cantando a música mais bonita da carreira dele, que é Runaway. Talvez só junto com o Saint Paula. Sou um grande fã dele. Apesar de todos os problemas que ele tem. O Twitter dele, que é basicamente um horror show. Mas é engraçado porque também nesses momentos que daí as pessoas acabam soltando todo aquele ódio internalizado, aquelas irracionalidades, aqueles pensamentos que eles sentiam por você, e daí tudo acaba virando um showzinho ou um circo absolutamente deprimente, cara. Ah, mas fazer o quê, né? Eh, Seria muito mais saudável se as pessoas soubessem falar isso diretamente, né? Se elas já soltassem o que elas pensam. Porque, sabe, o meu problema, eu não sou muito expressivo às vezes, mas é só porque às vezes eu só não sei reconhecer quando algo está errado ou quando está certo. Ou um sentimento específico, as pessoas têm que me falar, mas não, eles ficam nessa tomolice de, ah, não, você tem que perceber, blá blá blá. Putz, eu já falei blá 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 umas 500 vezes, assim, a oratória está absolutamente danificada com esses eventos, como você pode perceber ao supor. Mas enfim, no fim essas coisas só geram mais dor e dor, porque é aquela raiva momentânea guiada por um tipo de justiça e moralidade. Mas a gente somos só meros humanos, a gente não sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Se a gente soubesse, a gente estaria se colocando no papel de Deus, numa figura imponente do topo da hierarquia. E geralmente quem pensa isso se recusa a ouvir qualquer conversa, porque ela já tem a moralidade perfeita. E daí não tem tempo para questionamentos, já que é só essa questão fixa. O personagem que trabalha muito nessa dualidade é o Rorschach do Humor, né. É é até interessante, né, porque a máscara dele, o teste de Rorschach é bem subjetivo, porque é o que você interpreta da imagem. Mas as cores são só preto e branco. Então, independente do formato, só tem 2 cores para o mundo no Rorschach, que é o bem e o mal. O resto só é uma forma diferente nessa visão de mundo dele. E isso é se fechar para o mundo, né? Não é se abrir, não é se aceitar ser transformado de fato. É, né, se prender no seu próprio egocentrismo e arrogância para se pôr num arauto moral. Não é à toa que muitas dessas pessoas acabam sendo extremistas e reacionárias, e também tem essa nostalgia do passado, né? São fortemente envolvidas pela cultura. Isso é o que tem a tendência de acontecer. Mas é estranho, porque eu acho que hoje em dia essas pessoas são tanto raras. hã, Em gente mais jovem, exceto se for conservador, claro. Mas é porque a gente vive muito por conta das redes sociais nessa era do cinismo quase irônico, que nada pode ser discutido seriamente porque, não é legal o suficiente, eu sou muito resenha. E isso só virou uma tática de escape e de fuga para tu tentar sair do debate. E acaba não sendo muito legal, né? Porque daí tu não pode debater nada que tu vira um chato, hum, sei lá, um nerd, um ignorante. E isso gera problemas e problemas. Mas enfim, é como o mundo se move, uma coisa é reflexo da outra, e não tem como segurar.
Mas pelo menos eu acho que isso permite uma fluidez maior, pelo menos na superfície, porque essa questão de ser muito tópico com moralidade, muito objetivista, no estilo Ayn Rand, só te limita e estraga todo o seu potencial, porque daí tu se cega a si mesmo e no final da sua vida tu pode ver que tu estava errado em muitas outras coisas. E daí vai morrer de arrependimento, porque tu fez muitas impulsividades, você foi imprudente, isso tudo gera imaturidade emocional, claro. Essa frieza, esse ódio constante por dentro que não é nada saudável. Isso é triste, isso é muito triste. Porque não tem nenhum tipo de autopreservação nisso. Não tem nenhum tipo de entendimento do que aqueles conceitos significam e do que você é. Nem mesmo do que é certo e do que é errado. Certo e errado, a princípio, são palavras, mas quem define o que é o certo e quem é o errado? Do Brasil, nos países, é o governo. Então, muito do que essas pessoas, mesmo que elas critiquem o governo, os presidentes, muito do que elas acreditam que seja certo e errado, é, é um espelho desses princípios colocados nessas estruturas que estão subordinados. E daí isso nega um pensamento mais transcendente por parte dessa pessoa. Não consegue pensar fora da caixa. É engraçado porque eu nunca fui assim, embora eu tenha rigidez cognitiva. Mas eu sempre me questiono, será que eu estou realmente certo e errado sobre isso? Que é algo saudável, mano. Que não é saudável é tu deixar isso se corroer, te correr, porque tu precisa ter comprometimento nas suas escolhas. E tu tem que ter tem que estar preparado para que as outras pessoas talvez não aceitem elas, não gostem, mas é aí que os espelhos e as máscaras vão ser retiradas. Só a partir dessas suas atitudes que você vê quem, como cada pessoa reage a essas situações. E obviamente suas ações partem muito de você, porque são suas. Então se ela não aceita essa sua ação, que mais ela aceitaria? Porém é isso, né? As coisas que você tem que fazer, doa quem doer. Eu acho que esse foi o episódio mais livre, porque eu não falei exatamente sobre arte, eu falei mais sobre coisas humanas. E tem até um pouco de talvez senso comum mesmo, que eu disse sobre atitudes, escolhas, comprometimento. Mas tudo que tu faz, tu tá se comprometendo àquilo. E tu tem que saber reagir a essa escolha, infelizmente. É por isso que muitas pessoas acabam não escolhendo nada, não fazendo uma decisão. Ah, isso pode ser mais doloroso para elas, porque a ausência, né? De qualquer forma, esse foi o episódio. Já vai dar uns 19 minutos. Ah, e sei lá, que viva o Mao Zedong. É meu fechamento. Eu fecho cada episódio com essa frase por um motivo nenhum. Só porque eu gosto. Enfim, até.